Meu nome é Fernanda Cristina Covolan, eu sou professora universitária há 15 anos, quase, vai fazer 15 anos agora no final desse ano. Sou professora doutora em Direito Político e Econômico e atuo no curso de Direito já desde o começo da minha carreira. Sou pesquisadora na área de História do Direito, majoritariamente, mas também na área de Direitos Humanos. Muito bem, pensando então nos avanços e retrocessos do direito da mulher no Brasil nos últimos anos, eu acho que do ponto de vista jurídico nós não necessariamente tivemos retrocessos. Só que a gente precisa pensar o direito um pouquinho além da norma, ok? Agora, do ponto de vista dos avanços, eu acho que pouco a pouco se tem saído da percepção de uma igualdade apenas dita assim na lei, né? Todos são iguais, não há distinção de gênero, que isso a Constituição afirma, pelo menos desde 88, né? Para uma percepção de que dessa afirmação de que todos são iguais perante a lei, é preciso dar um salto jurídico no sentido de garantir que, efetivamente, nos pormenores jurídicos, de fato essa igualdade se dê. Né? Então eu acho que a gente tem avançado no sentido de que, paulatinamente, e por meio de muitos embates existentes, inclusive dentro do judiciário, paulatinamente tem se construído a noção de que do texto constitucional para sua efetivação são necessárias normas infraconstitucionais ou políticas públicas de garantia dessa igualdade. Então nós temos um primeiro ponto de partida, como eu dizia, uma norma inicial, que é a Constituição, norma maior, que diz que todos são iguais perante a lei. Mas eu não sei se vocês sabem, essa afirmação de igualdade, ela existe desde o final do século XVIII na Declaração Francesa. E se vocês olharem para o final do século XVIII, é patente o fato, no século XIX, de que não havia igualdade real, né? A gente, na nossa Constituição aqui do Império, quando tinha escravidão, já se falava de igualdade, já se falava de liberdade, inclusive. Então não é porque está escrito no texto constitucional que isso é verdade na vida das pessoas. Afinal de contas, a lei não muda a cultura e o dia a dia. A lei pode até ter esse impulsionador de reflexão, de provocação, de exigências constantes, né, e que pouco a pouco isso vai provocando reflexões, mudanças culturais, mas ela não é suficiente a isso. No que diz respeito a outras derivações jurídicas, a partir da Constituição de 1988 afirmar isso, vou dar só um exemplo. Será que o fato da Constituição dizer isso significa que homens e mulheres ganham o mesmo nas relações de trabalho? Não significa. Muitos estudos têm demonstrado que a mulher ganha menos. Os estudos têm demonstrado também que, com o passar das décadas, essa diferença tem diminuído, mas ela continua existindo. E veja, é muito difícil aferir isso. Por quê? Porque salário não é uma coisa aberta, né? Não é uma coisa que as pessoas compartilham, que elas dizem quanto ganham. Então é muito fácil que isso se dê na realidade. Então, o que me parece necessário e que tem acontecido muito devagar é uma consciência da necessidade de ir além na criação das normas, ir além, inclusive, nas políticas públicas, no sentido de fazer com que essa norma constitucional se torne realidade nas pequenas coisas. Não nos enganemos, não basta a Constituição dizer. A Constituição diz, por exemplo, que todo brasileiro tem direito ao lazer. Todo brasileiro tem direito ao lazer? Bom, vamos pensar então se há maneiras da gente lutar para que esses direitos se tornem mais reais e menos apenas teóricos, né? A gente pode pensar em algumas das propostas, as que provavelmente vão vir à cabeça serão os movimentos de luta, de contestação, mas me parece que a coisa é um pouco mais sutil que isso, sabe? Eu estou indo para os meus 50 anos já, estou me aproximando, estou com 47 anos, e é interessante que eu ouvi se falar muito disso quando eu tinha mais ou menos entre 15 e 20 e poucos, final da década de 80, começo da de 90 no Brasil, e esse assunto praticamente vai desaparecer, ele quase não é mais discutido. Eu fiz faculdade com a maioria das minhas colegas sendo mulheres, mas a maioria destas mulheres não exerce profissão jurídica atualmente. A maioria destas minhas colegas casou-se, passou a se dedicar à vida doméstica e não voltou ao mercado de trabalho.
E eu não estou fazendo nenhuma consideração negativa quanto a isso, de modo algum. O que eu quero dizer é que o ambiente em si acaba nos dando os nossos lugares. E o que eu achei interessante, mais ou menos acho que talvez há uns 4 anos atrás, que é quando eu, Fernanda, passei a perceber que existe um novo movimento. E esse novo movimento de presta atenção, por assim dizer, é um movimento de pessoas muito novas. É na geração dos 20 e poucos anos, até mais ou menos os 30, que de repente esse assunto ressurge com força, e isso deveria nos chamar a atenção, porque isso significa, muito provavelmente, que apesar de todos os ganhos que a minha geração, ou outras mais antigas do que a minha, percebiam, a gente de repente percebia que os caminhos necessários já estavam construídos e que o resto então era a modificação da cultura, de repente começa a afirmar o seguinte: não é assim. Nós não podemos permitir que a cultura nos coloque certas coisas que implicam em prejuízo à afirmação da nossa igualdade. Eu vou citar um exemplo. Eu estava fazendo doutorado e na instituição que eu estava fazendo doutorado, bem perto da minha sala, estava o prédio de engenharia e arquitetura. E as meninas do curso fizeram greve. Elas simplesmente pararam de assistir a aula, se colocaram com cartazes lá dentro. Por quê? Porque elas sofriam bullying dos professores em sala. Você vai como para lá dentro? Daqui a pouco vai essa menina de salto na obra e vai estragar o cabelo, colocar o capacete. Então, piadinhas desse tipo, para uma moçada que tinha 20 e poucos anos, né, novas, de repente elas naturalmente, não teve intervenção de centro acadêmico de ninguém. Entre elas disseram: nós não queremos mais, nós não aguentamos mais, isso não é legítimo, né? Então eu tenho a impressão, é uma impressão muito pessoal, não tem nenhuma cientificidade no que eu vou afirmar. Eu tenho a impressão que a gente anda em ondas nesse sentido. Então a gente tem uma força de movimento, de insurgência. Então há um momento lá atrás de dizer: nós não queremos mais o lugar em que nós estamos na sociedade, esse lugar até onde nós pudemos vir com a autorização da sociedade. E eu tenho a impressão que agora a gente tem uma nova onda nesse sentido. E sabe o que é legal? Como professora, eu tenho a maravilhosa oportunidade de conviver diariamente, é parte da minha vida profissional, conviver com as gerações mais novas. E eu passei a questionar, inclusive, as minhas próprias percepções do lugar do feminino e dos direitos conquistados. Então, talvez se você me perguntasse há 10 anos atrás, eu ia dizer que o processo que a gente vinha vivendo era natural. Hoje eu já não sei se é tão natural assim, né? Porque nós continuamos vendo comportamentos que impedem a realização da igualdade. E eu não acho que o direito, criando novas normas, modifica isso. Eu acho realmente que mais do que normas, porque nós já temos boa parte delas, não todas, mas temos boa parte delas, elas precisam se tornar realidade. E para elas se tornarem realidade, muitas vezes isso vai significar aquilo que eu estou chamando de políticas públicas, né? Que são políticas criadas por órgãos do executivo, do próprio legislativo, do judiciário, no sentido de facilitarem, darem acesso à realização desse direito, né? Eu sei que talvez seja um assunto desconfortável, por exemplo, pensar em cotas, né? Hoje se discute a ideia de cotas no legislativo. Isso é um tipo de política pública. Eu não vou entrar na discussão se concordo ou discordo, porque eu não estudei o suficiente para dar essa opinião, mas a gente precisa entender isso como uma política que tem uma finalidade temporária, que é dar mais acesso, no sentido disso se normalizar dentro da cultura. Quando isso se normaliza, normalmente esse tipo de política pública é retirada, porque a partir daí a sociedade vai trafegar com uma certa normalidade, né? Porque você quebra, por uma política pública, uma tradição que aprofunda um senso de desigualdade cultural. Eu acho que, dependendo do tipo de luta, de briga, de confrontação que existe dentro da sociedade, dependendo dessas lutas e confrontações, algumas vão significar uma ruptura de barreira em definitivo, para não se voltar mais atrás, mas eu acho que em relação a outras vai sempre haver resistência, né? Quando eu olho para países que são bem mais igualitários nessas relações de gênero, eles tiveram um processo importante ou de ressignificação cultural,
ou mesmo lá na sua base, na construção cultural, né? De repente, em alguns desses países já houve uma construção cultural de tendência mais igualitária no que diz respeito a esse lugar do homem e da mulher na sociedade. Mas eu acredito que, embora eu não ache que isso seja, não veja com otimismo, no sentido de dizer daqui a 20 anos as coisas não vão ser mais assim, porque há mais de 20 anos atrás eu também já ouvi isso, né? E, no entanto, as coisas não se colocaram dessa maneira. Eu acho que hoje a gente tem experimentado, graças a essa geração, uma coisa muito interessante que eu acho que é um grande diferencial, é a ideia da afirmação do lugar da mulher continuando ser feminina. Existe uma associação no movimento dito feminista da década dos 80, aqui para o Brasil, né? Porque os movimentos feministas ou os movimentos quaisquer no mundo, traçados esses paralelos com o que está acontecendo na Europa, Estados Unidos e tentar ver isso no Brasil, nem sempre isso é possível, por diversas diferenças circunstanciais. Mas na década de 80, virada para a década de 90, a gente teve um movimento, e esse movimento ele fala de uma afirmação da identidade e da igualdade feminina de uma maneira, e eu sinto hoje que esse movimento se faz na geração de vocês no sentido de dizer, eu posso e quero continuar sendo em tudo feminina, no sentido de ter todos os traços da feminilidade, e quero ter meu espaço com os traços da feminilidade dentro do mercado de trabalho, da política. Ou seja, eu quero poder falar mais manso, ter uma tendência ao trabalho colaborativo, ter uma tendência à resolução dos problemas de maneira não confrontadora, mais negociada, que são traços associados, inclusive, à prática profissional feminina nos cargos de gestão. Então, eu sinto que a mulher tenta falar, vamos ser iguais em termos de ocupação dos lugares da sociedade, porque nós temos peculiaridades enquanto mulheres que nós somamos para a construção dessa sociedade. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que na minha geração e para trás, a maneira da mulher se afirmar e de ir atrás dessa igualdade que a lei dizia que ela tinha, era se tornar em diversas maneiras mais masculina. Não que ela deixou de ser mulher, mas que ela precisava usar estratégias, por exemplo, no mercado de trabalho, do masculino no mercado de trabalho. Como se as maneiras de existência do feminino não fossem válidas ou não fossem tão eficientes quanto, né? Então eu acho que isso essa é uma marca diferencial, e isso aparece nos movimentos atuais, por exemplo, com as mulheres dizendo, com as moças dizendo assim, não importa o que eu visto. Em que pesa, enfim, haver divergências em relação a isso quando a gente fala do mundo profissional, né? Mas assim, querendo dizer, olha, eu posso e quero continuar sendo mulher e tendo os meus traços de feminilidade, mas exercendo meus espaços dentro do mercado de trabalho ou nas relações, em quaisquer âmbitos da vida social. Então eu acho que a gente tem um movimento diferente, eu acho que vocês estão mais desejosos de ver a concretização no dia a dia disso, do que propriamente numa conquista da letra da lei.